E começamos mais um episódio de Nos 90. E hoje o nosso papo fica ali na década de 90. E como todo episódio, nós vamos trazendo para a atualidade. E hoje recebemos aqui no nosso podcast, pela primeira vez, um grande empresário, um ex-jogador de futebol, o primeiro torcedor do Celtic Boston e, claro, filho de um ídolo mundial do futebol. Não é mesmo, Júnior Coimbra? Pô, prazerzão, obrigado aí. Umas dificuldades tecnológicas aqui, tudo bem, mas a gente finalmente conseguiu. Tá É vendo? Já estamos bem, falando, exatamente. tanto de anos 90, não tinha isso, entendeu? E agora a gente está aqui nessa, mas obrigado É, aí, cara. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí dessa época nostálgica aí, nossa, que a gente gosta muito. exatamente, exatamente. Como você falou, pô, a gente pegou ali essa evolução tecnológica, né? A gente, pô, a galera, nossos filhos, né? E a gente vê a molecada hoje em dia já nasce já grudado ali na tecnologia, já tá ensinando muita coisa pra gente. E é engraçado, né? Porque não passou pelo perrengue ali que a gente passou, né? E a gente viu tudo isso acontecer, né? Toda essa parte ali, principalmente ali nos anos 90. Mas, Júnior, eu queria saber como que Né? foi ali os seus anos 90, né? Onde você estava? O que estava acontecendo ali na sua vida? Então, provavelmente você estava estudando ali no começo dos anos 90, adolescência. Eu E o que nasci. estava. Onde você estava nessa década? Então, eu nasci em 77, né, cara? Sim. Então, para mim, eu até cheguei a te falar isso antes da gente gravar. Os anos 80 para mim foram assim, é aquele negócio, a minha memória afetiva, né, que é a coisa de você vê com em 85, 86, eu tinha 8, 9 anos, aquela época de ouro aqui, principalmente eu sendo criado no Rio de Janeiro. Eu morei na Itália de 83 a 85, mas assim, a gente tem na sua vida inteira no Rio de Janeiro, né? Então, os anos 80 eu acho que assim, em relação a filmes e tal, e muita coisa, música, foi uma coisa de ouro. Mas os anos 90, que eu coloco tanto, assim, quase na mesma, né, na mesma coisa que os anos 80, mas com um porém, que assim, quando acontece algo que muda a sua vida, literalmente, que ela muda o rumo da tua vida, tá? Então, no meu caso, eu sempre assisti futebol desde pequeno, basquete, a gente estava falando do Boston, assim, desde novo, até no final meio dos anos 80, final dos anos 80. Mas em 92 eu fui para o Japão, morar no Japão. Eu estudava na escola americana lá. E era uma escola em que só podia garota, né? Não tinha menina. Então a gente estudava Caramba! num colégio só de homem, e aí de gravata e tudo, né? E quando tinha as festas, aí sim, tem uma outra escola que era só de meninas e elas juntavam com a gente nas festas. Então era uma música, né? Eu ainda ouvia um pouco do rock aqui do Brasil, e rock, Guns N' Roses, e como é que Sim. fala? Nirvana e tal. E é uma época que ali, os garotos gostavam muito de rap. Quando eu comecei a gostar de rap, principalmente em 94, quando eu voltei, ele mudou minha vida mesmo, a cultura hip hop mudou minha vida. E não só na coisa de música, de colecionar música, tudo, mas, cara, tudo. Hoje, se você pegar, tirando o lado profissional, até mesmo no lado profissional, a minha vida ela é meio baseada no que acontece com rap, com shows, com eventos, com festivais e tal. E diante disso, eu comecei a explorar muito dos meus relacionamentos que eu tenho hoje na indústria, não só na música, no esporte, Sim. tudo, nos negócios, muito baseado nesse meu conhecimento. É difícil contar assim muito rápido, mas no Não, geral, se sim. você entender, na hora que eu estiver fazendo um livro, alguma coisa, explicar que Boa. aquele momento, aquele amor ali por aquilo ali mudou minha vida de uma maneira incrível. E na música, no rap, por exemplo, os anos 90 foi uma coisa assim de Pô, que maluco, né? legal. E era uma escola ali, né, você estava morando no Japão, né? Uhum. Acompanhando ali a nova saga do Zico ali no continente asiático. E aí, para você, como que foi assim? Era uma escola americana, né? Então, Uhum. era assim, tinha também a cultura japonesa ali ligada, né? Mas como você falou, era uma influência da música norte-americana ali, né?
E é, O colégio lá era o seguinte, eu sabia falar italiano, sim, aprendi a falar, o meu inglês fluente mesmo eu aprendi no Japão, porque era uma olha escola aí, americana. Era uma escola sim, internacional, mas era praticamente sim, americana. Então, assim, você tinha ali garotos do mundo inteiro. E é uma coisa incrível. Assim, eu jogava futebol, eu tinha 92, 93, eu tinha 14, 15 anos. Então, eu jogava futebol o dia inteiro. Cheguei lá, a gente juntava com todo mundo. Eu tenho um diploma diploma não, é uma premiação que eu fui o artilheiro e o MVP da liga inteira de escolas do Japão, de Tóquio. que demais, cara. E a gente jogava contra a escola de todos os países, internacionais, enfim. E ali era uma mistura, cara. Ali um melting pot lá, né? Um negócio que é uma coisa assim, tudo misturado e você juntava ali cultura, entretenimento, esporte. Então ali abriu muito minha cabeça, né? É o que eu estou te falando. Um episódio inteiro de anos 80 seria também uma coisa que eu era muito novo e eu via Michael Jackson e tudo, mas os anos 90 foi uma época de adolescência minha, né? De sentar entrar na Sim, adolescência. E como eu te falei, a gente foi para o Japão. Aí, quando a gente foi para o Japão, a gente foi em 92, meu pai, ninguém conhecia ele no Japão, ninguém, absolutamente ninguém. O Japão não tinha coisa de futebol. Ele, quando foi em 91 ainda, era amador. Então, assim, os caras chutavam a bola para fora do estádio e comemoravam, achando que era home run. Meu pai, pô, não é possível. Então, assim, do que começou a Liga Profissional, em 92, na primeira rodada, ele virou um herói. Assim, eu lembro do professor olhando para mim falando: Your father is seu pai é um herói. E assim, virou uma. Aí os japoneses foram entender quem era é, ele com 40 anos de idade. E ele exa- virou um deus lá, né? Uma espécie de. exatamente. A gente fez um episódio, né, falando ali dos 30 anos de Zico ali no futebol o japonês, o que levou o futebol japonês, que revolucionou, e ele comentou assim, né, porque ele é visto realmente como um deus. Então é uma persona, né, que teve esse poder de mudar algo, e realmente foi isso, esse fenômeno que aconteceu e que foi a passagem do seu pai ali, exatamente nesse ano, né, nessa década ali, né, começo da É, década de 90. é, Então, 92, acho que foi 92 que começou a Liga Profissional, se não me engano, se foi 92 ou exato. 93. Acho que foi 92. O primeiro jogo, né? Que foi o jogo até Sim. contra o Nagoya, que foi o time do Lineker, ele foi 5-0 para o Kashima e ele fez. Até o Lineker brincou comigo no Twitter um dia, falou: pô, seu pai humilhou a gente naquele dia, que do gênio que ele era e tal. E assim, foi uma coisa que deu uma reviravolta. Assim, você tinha revistas, por exemplo, você tinha lá duas revistas especializadas de futebol no Japão, e hoje você vai ver lá, chegou uma época que tinha 15, 20 revistas, era capa de jornal, nos noticiários esportivos começou a brigar com beisebol. Então, e o Japão, assim, cara, eu amo Nova York, tem uma coisa com Nova York, morei muito tempo, mas Tóquio, para mim, talvez a segunda maior cidade do mundo, melhor cidade do mundo. Eu amo Tóquio. Você aprende muito, cara, porque não são aquelas coisas de letra, então você tem essa Sim, dificuldade, mas é uma cidade internacional, é uma sim. cidade que você tem tudo, cara. E eu aprendi a me virar lá, Isso que eu ia é, perguntar. muito, Você estava na adolescência lá, então você estava também se é, descobrindo ali também, né? e E o Rio de Janeiro. qual que era a sua rotina ali, tipo, de adolescente? Então, porque sendo filho do Zico aqui no Brasil, por exemplo, no Sim, Rio, era complicado. Por mais que a gente quisesse ter uma sim, vida normal, pegar ônibus e tal, você chegou uma. Não tem como. Eu já nasci assim. Meu pai era o jogador mais famoso da época no Brasil, era o mais bem pago, era tudo. Então, assim, era difícil. Então, chegou um ponto que a gente tinha que ter motorista para levar, e segurança. Aí começou uma época de. Violência no Rio foi mais no meio dos anos 90, quando a gente sim, voltou do sim, Japão. sim. Começou o negócio de comando vermelho, aquelas doideiras. E assim, mas assim, a gente sempre teve uma vida. Então, no Japão, quando eu cheguei lá, com 14 anos, foi quando eu realmente comecei a andar sozinho, a pegar trem. Eu andava de trem. Às vezes a gente ia jantar, meus pais falavam: a gente vai de carro. Eu falava: não, eu vou de trem. Então eu saía da escola com meus amigos, a gente ia parar em algum lugar para comer, para beber, ia para loja, e eu ia muito para a loja da NBA lá, que tinha loja naquela época em Shibuya. Pô, que Então, assim, a gente legal. comprava tudo. Então, lá que eu comecei cara, a minha adolescência, anos 90 ali no Japão, entendeu? E Então, Júnior, isso também você estava também a gente até brincou da tecnologia, tudo hum, acontecia lá primeiro também, né? Tinha essa coisa do Japão, né? Videogame, jogos, tudo era meio que cara, lançado lá.
Em 90, a gente foi primeiro em 91, né? A gente foi duas Sim. vezes, uma vez em 91, uma vez no início de 92 e depois, finalmente, para ir morar em agosto. Mas eu lembro da gente chegando na nossa casa a primeira vez, a casa do Japão, que é, para mim, a casa que eu mais tenho saudade, assim. Pô, que Fui lá agora em legal. 2019, cheguei a chorar de ver. Sério? Entrar Nossa, na casa para ver. imagino. Foi uma Caramba. loucura. Cara, quando a gente entrou, meu pai tinha aqui no Rio, nos anos 80, aquelas mesas de som. Tem até Sim. uma foto que postaram outro dia, depois eu vou te mandar essa foto. Manda É uma sim. foto dele perto da sala de som, tinha aqueles equipamentos, aquelas coisas de botar o vídeo que tinha aquele, como é que fala? Como se fosse filme, assim, né? Então você tinha, eu esqueci o nome daquilo, cara, quando você assistia, ao invés de VHS, Aham. dois negócios grandes, redondos. Sei, 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 sei. Então você tinha VHS, aí tinha toca-disco, vitrola, aquelas coisas todas, né? E era uma mesa de som, uma puta mesa de som e tal. Quando eu cheguei na casa do Japão, que a gente olhou, cara, tinha assim, dois videocassetes, tinha um Nossa. que tinha um mapa do mundo inteiro, então assim, qualquer fita, sabe aquelas fitas que você alugava, que tinha a fita era americana, então não pegava no Brasil, Sei, sei. europeia, tinha tudo, você É, apertava um botão, ele mudava da europeia para africana. nossa. E aí tinha a primeira TV a cabo que eu vi ali, que era eram três canais no Japão, e Aham. eles mostravam NBA, mostravam um monte de coisa, CNN, então assim, a gente olhava aquela mesa ali e falou assim: caramba, cara, parece que a gente está no século, né? Como é que fala? No ano 2000. É, exatamente. A gente se sentia assim, cara, o Brasil está muito atrás, né? Isso eu estou falando em É, 91, 92. exato. Tava no começo dos anos 90 e você já foi impactado com tanta tecnologia, né? Pô, Pô, tem um bairro lá, como é que é o nome, meu Deus? Não é Harajuku, eu acho. Não, Harajuku é um dos dois que, de eletrônica. Você entra nas lojas de eletrônica, é uma coisa de maluco, cara. O japonês, ele não é um mercado que ele não precisa do turista, né? Do turismo. Ele é, sabe, ele mesmo, autossustentável, assim. exatamente, ele consome as próprias coisas. Então, assim, é uma loucura, cara. A gente chega assim, o Japão cara, eu amo o Japão, assim, é uma coisa, uma experiência incrível que eu acho que qualquer Nossa, ser humano deveria, né, eu imagino. passar. E assim, só pegando esse trecho, você falou que voltou agora em 2019, né? Foi. E conseguiu ver a casa que você morou. Ela pertence à tua família ou não? Não, nada a ver. O que acontece? Quando meu pai jogou lá, a gente morava em Tóquio. Sim, Até sim, sim. pela educação, escola, tudo. Kashima é como se fosse 1 hora e meia, 2 horas de Tóquio. Então, Ah, tá. era isso. Do aeroporto principal de Tóquio é 50 minutos, 40 minutos Sim. de Kashima. Então, quando a gente chegou lá, é... meu Deus, esqueci até o que eu estava falando, caramba. Perdi o raciocínio, foi olhar para a Não, televisão aqui. Da não, casa, não, da 2019, casa, 2019. exato, Aí, exato, exato. quando eu voltei lá agora, eu fui gravar um documentário para a Sony. Fui gravar um documentário que era uma coisa de brasileiros que moravam lá e fizeram história lá, e depois japoneses aqui no Brasil. Que Na verdade, legal. não muito famosos. Tirando meu pai, assim, os outros eram pessoas comuns, mas que estavam lá há muitos anos fazendo história. Sim. E aí eu fui em Tóquio, eu falei, não, eu quero passar na frente da minha casa, né? Nossa, Ah, que era isso que eu legal. estava falando. A gente morava em Tóquio quando estava lá, mas Aham. depois que nós viemos embora em 94, esses anos todos de relacionamento do meu pai com Kashima, a casa dele sempre ficou em Kashima, porque ele estava sozinho, então era trabalho. Sim, Minha sim. mãe vai ficar com ele. Mas a casa em Tóquio, só enquanto a gente esteve lá, naqueles 2 anos. Ah, Então, tá. assim, foi uma loucura voltar lá em 2019, eu olhar, eu pedi pro cara na hora de ir embora, eu falei, quero passar na frente da minha casa, na frente da minha escola, da St. Oh, Mary's, que é a escola que nossa. a gente tinha. Cara, é muito louco, assim, porque já tive, assim, casas aqui no Brasil e tal, que fizeram história, mas ali tem um impacto diferente, porque eu não sei, é uma época que tudo que é uma mudança muito grande impacta um pouco na nossa vida, né? Na Com memória, tudo. certeza. Então, ali Eu acho que foi muito. assim, você deve até assim, né? Você lembrar da época, vem um cheiro, né? Deve ter essa Cara, coisa afetiva, né? Tudo, né? a rua, a gente até Aham. brincava, porque o endereço lá era assim, era Setagaia-Cu, com K, Setagaia Aham. Caminogueira. Então a gente mandava isso para o Brasil, o pessoal, que endereço é esse? Setagaia-Cu, Caminogueira. E era um bairro muito legal, era uma casa de estrangeiro e tal. E
Era assim, é isso que você falou da rua. Eu cheguei lá, olha só que coisa. Eu falei pro japonês amigo meu, que é o intérprete, eu falei, cara, o cheiro aqui tá igual o da rua. Os vizinhos, a casa igualzinho. Só tinha uma que eu acho que era meio diferente agora, que mudou. Mas tudo, cara, até a minha casa, o estacionamento, assim, tem um lugar. Eu falei, cara, é impressionante. E aí você fica com o olho cheio d'água. Eu comecei a lembrar, porque nunca tinha acontecido isso comigo, assim, mesmo em outros lugares, assim. É, Foi mas é o que você incrível. falou, né? Foi uma mudança, mudou tudo, né? Cultura, tudo. E acompanhando também ali na adolescência o teu pai lá em alto nível, assim, né? Jogando lá um futebol diferente, né? Qual que era? Você também chegou a jogar lá, né? Mas ali, o que que você via de diferente do campeonato que estava começando ali? Tinha outros estrangeiros também, além do seu pai, claro, outros brasileiros, inclusive. Mas Hum. é um campeonato assim que tinha esse apelo, né, de algo novo, né? Essa coisa que o campeonato chinês é o mais recente dessa mudança, talvez o campeonato árabe também ali do Ah, Emirados Árabes, mas ali no Japão foi realmente aquela mudança de é. estrangeiros nos clubes vindo, tentando implementar essa cultura e tal. O que que você via de diferente ali Era do muito campeonato? amador no início, né, cara? É, Antes de começar o campeonato profissional, meu pai, os caras tinham que levar o uniforme para casa e lavar em casa. Era uma coisa de doido. E era muito amador. Então, quando começou a liga profissional, o japonês ele se preparou de uma maneira, né? Tanto que os times, assim, é igual o time americano, entendeu? Boston Celtics, Yankee, é tipo assim, era o nome da cidade, né? Kashima Antlers, sim, né? Então, sim. Kashiwa Reysol, era que antes os times eram Nissan, Toyota, Honda, Era Panasonic, o Mitsubishi, próprio Sumitomo, Sumimoto, era Sumitomo, era Metals, né? Tipo, era uma Sumitomo outra Metal, indústria. É, exato, era. onde era, E tinha o banco. o Oi? uniforme era azul, né? Um uniforme azul, totalmente diferente do Kashima, né? Era o banco, mas tinha negócio de metal lá, que era a fábrica toda lá em Kashima, né, da Sumitomo. E você tinha que ter muita grana para poder bancar o início, né? Você tem uma. Sim. Como nos Estados Unidos tem as franquias, lá são os times assim. E aí era muito amador, mas assim, o japonês fez uma coisa que meu pai sempre fala, que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, na época do Pelé, que é você limitar estrangeiro. Então, nos Estados Hum, Unidos, chegou uma época que o Cosmos, por exemplo, não tinha um americano. Então, você não incentivava o americano a jogar futebol. O japonês, realmente. não, ele queria jogar com os estrangeiros, mas você tinha, né, você tinha um número de japoneses sempre ali. Então, isso acelerou um pouco, acho que, o processo. O fato de ser o Japão, claro, todo mundo quer morar no Japão, assim, né, se você Sim. analisar. E aí, pô, fica mais fácil os brasileiros irem para lá e tudo. E aí, com o tempo, você foi vendo, já depois que meu pai parou, e ele ainda aguentou, cara, até 94. Ele tinha parado em 89, 90, que aguentou até 94, e Exato. jogando alto nível, tendo Alto gol e tudo. nível. E aí começou uma evolução muito grande. O Japão hoje está bem menos, sabe, os salários menores, mais realista. Mas chegou uma época no Japão, deu um boom, assim, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Quando eu fui jogar lá em 2003, eu fui jogar na segunda divisão do Japão. Quando eu fui jogar na segunda divisão do Japão, a liga do Japão da segunda, tava o César Sampaio, Olha que é aí. a seleção brasileira. Tava o Marcelo Sim. Ramos, atacante, que é do Cruzeiro. Fui do Tava o Cruzeiro. Bentinho, da Portuguesa. O Sim. Augusto. Tava o Beto Negão, aqui, do Botafogo. Sei. Ah, o Beto, que Botafogo, Flamengo. Jogou no Flamengo também, né? Beto Cachaça, que a gente chama, Beto Cachaça. O O Robert, Augusto, lateral esquerdo. lateral esquerdo. Ah, O sim. Robert Meia, que era do Santos, do Santos. Guarani. Cara, tinha a segunda divisão isso. Estou falando da primeira. Isso. Então, assim, nessa época, os salários na primeira divisão eram, sabe, enormes. E aí o Japão teve que dar uma baixada depois de um tempo, depois que a Europa também começou a ficar demais, né? Agora, mas Sim, verdade. Mas e também nessa época eles estavam prestes a sediar a Copa do Mundo, né? Também. é, 2002? Foi 2000, é, então eles estavam querendo realmente sim, foi dividido ali com a com a Coreia, né? Mas não Coreia. assim. E o Japão acabou que decepcionou mesmo naquela Copa, né? Mas assim, a gente até hoje eu torço muito para a seleção japonesa para ver se
Porque é aquilo, né, pessoal? Aí quando o Japão avança, o pessoal, o Zico ensinou que não sei o quê. Aí quando perde, o pessoal, pô, o Japão. Mas é difícil, a mentalidade, quando ela não é tão vencedora, igual a do brasileiro, igual a do alemão, que qualquer derrota antes da semifinal é uma tragédia. É Exatamente. diferente, é muito diferente. Então, é difícil você mudar essa mentalidade durante um tempo, entendeu? Então, é difícil. A gente fica aí esperando durante os anos, mas pode falar. Não, 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 mas é bem esse gancho, é porque hoje em dia também a gente vê a base da seleção argentina, japonesa, a grande, eles estão sempre a maioria está na Europa agora, né? Claro, não, não, Na não é só Liga não. Alemã, tudo, É, então a evolução foi realmente grande, né? Ao ponto de chamar a atenção do mundo, chamar a atenção para é. disputar grandes ligas, né? Não, E isso tanto é que alguns legal. jogadores, E, tipo, O Nakata que era o Nakata era a estrela do time, o Nakamura, eles jogavam na Europa, todos eles. Tava, o Nakata, com a carreira dele, Parma e tal, e um monte de time da Europa, porque era normal, né? Você, quando tem todas as ligas que tem os melhores jogadores, a Europa leva tudo. Então, exatamente. é, E até foi no episódio que a gente fez, né, do especial do Zico 30 anos ali no futebol no Japão, a gente comentou sobre isso. Eu levantei essa ideia, né? Porque assim, parece que hoje nossa seleção brasileira perdeu a característica que era a mais era o diferencial da nossa seleção, que era o improviso, que era a ousadia, que era ir para cima, né? Mais o talento do que a coisa tática, né? hum, E com os jogadores na Europa, levantou essa tese. Pô, a gente perdeu a nossa grande característica, que era realmente esse talento individual, essa do improviso. Ficaram com alguns jogadores, né, fora de série, mas com outros, o grande ali acabou se perdendo. cara, eu Pro, brinco num exagero, meio exagero assim, mas o Brasil virou uma Bulgária, uma Suécia melhorada, porque os garotos saem daqui. Eu sempre dou esse exemplo do Breitner, o alemão, que ele veio uma vez aqui no Brasil fazer uma entrevista, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: antigamente, quando meu pai começou aí, meu pai, Sócrates, Falcão, Cerezo, esses caras já tinham mais de 30 anos, já tinham filhos, já estavam com a cabeça boa e tal. Aí eles falaram: pô, a gente tem que trazer esses caras mais novos. Começaram a trazer com 20 e pouco. Só que com 20 e pouco, era o Djalminha, era o Edmundo, era o Bebeto, o Romário, os caras todos davam trabalho, porque eles estavam no auge. Garoto, eles queriam vir para o Brasil, queria o carnaval, e queria não sei o quê, exato, arrumavam confusão. Aí eles falaram: pô, esses caras já estão brasileiros demais, vamos pegar eles antes. Então começaram a levar os garotos agora com 16, com 17, para tipo assim, para você criar ele como um europeu, com mentalidade europeia. Porque esses caras todos que eu falei aqui já foram com a mentalidade de brasileiro, né? exato. A última Copa do Mundo que você viu lá, o William, o Oscar, esses caras, eles jogaram na Europa. Você não lembra deles no Brasil, né, novo? Não. Você só lembra eles na Europa. Então, o cara já nasce como. Só que perde um pouco também do improviso, aquela coisa do brasileiro puro, né? Futebol puro, eu acho. Sabe aquela coisa do jogador irresponsável, sabe? É, Vai pra cima, vai pra cima, o é. improviso, vai pra cima mesmo. Pô, hoje em dia a gente não vê mais gol de falta. É É o muito difícil. Denilson, é o Edilson, esses caras malucos que já Também, vai saíram. pra cima, exatamente. Olha o que ele fez, vai pra cima, vai lá, Denilson. A gente não vê mais. Também, outra coisa, a gente também não vê mais gol de falta também. Grandes cobradores, né? Como o próprio seu pai, né? É. Um dos grandes cobradores do futebol mundial de todos os Ah, tempos. A todas gente essas não. listas de grandes cobradores de falta essa lista acaba em 2000 e pouco ali, do Juninho e- Pernambucano, talvez o último. sim, Você fala do Messi, o Messi, claro, é argentino. O sim, Neymar, tudo bem, até faz um ou outro, mas assim, Marcelinho, Neto, Zenon, Marcos Assunção, todos que você falar foi tudo antes. exatamente. Tudo acabou, né? Ô, Júnior, você que é jogador de futebol, bem influente ali no futebol também. Depois eu quero até perguntar do CFZ também. Se quiser. Qual que é a explicação assim para hoje em dia? Assim, até para essa comparação, porque pro japonês, pro campeonato, para a seleção japonesa, esse Hum, intercâmbio ali fez muito bem, né? Porque eles voltaram assim, claro.
grandes ligas, a característica que eles estavam criando de futebol só somou, né? Na verdade, só somou com algo que eles aprenderam no campeonato. Agora que para a gente, a nossa seleção parece que perdeu a identidade, está engessado, falta um pouco de amor ali, comprometimento, falta, sei lá, alguma coisinha ali que a gente viu muito ali nos anos 90, nos anos, né? Nos anos 70, anos 80, anos 90, e parece que foi se perdendo, né? Assim, é uma comparação legal, porque você pega, por exemplo, o Japão hoje, apesar dele não ter essa tradição, não está chegando em semifinal, final de Copa, mas hoje, uma seleção grande, ela vai pegar o Japão, cara, se ela empatar, se ela perder o jogo, ninguém vai dizer assim, nossa, zebraça, perdeu para o É, Japão. Não, não, você sabia que era, como diria o outro lá, carne de pescoço, você sabia que o problema era problema. Tipo, o Brasil perdeu para o Marrocos agora, um amistoso, o pessoal brincando, eu falei assim, vem cá, o Marrocos estava na semifinal, a gente parou nas quartas. Marrocos exatamente. e Marrocos. E lá no Marrocos ainda. Então, assim, o Brasil, ele meio que, realmente, ele ainda tem um respeito pelos países, tem do mundo inteiro, por ser o Brasil, pelos talentos que nascem aqui. Mas, cara, perdeu um pouco né, do medo. Não é aquele papo de que futebol não tem mais bobo, não, não é isso, não, mas Não. igualou muito, é um futebol muito físico. Se você. Eu estava falando com meu pai uma vez, ele até deu razão, ele falou, pô, é verdade, estava assistindo a Eurocopa, e, assim, tudo bem, você não tem os jogadores habilidosos que tinham antigamente, os grandes talentos. Você tem um futebol muito mais dinâmico, em que o cara não tem tempo de ser aquele cara que mata no peito, e dá de trivela e lança, porque não tem nem espaço, Marcão. Hoje em dia os caras são muito, né? Mas você assiste um jogo Ucrânia e Suíça, e depois você assiste um jogo do brasileiro, cara, sem sacanagem. Eu falei isso pro meu pai, ele falou, concordo. Parece que é outro esporte, literalmente é outro esporte. Você vê a velocidade, você vê o jeito de bater na bola, o cara chutar de fora da área, os cruzamentos certos, as passagens, contra-ataque. Você vai ver o futebol aqui, começa aquela lentidão, uma coisa meio. Você fala, cara, eu tô em outro mundo, cara. É como ver a NBA e depois você vê o basquete brasileiro aqui, às vezes, sabe? Assim, é diferente, cara, é diferente. Então, ficou uma distância muito grande, sabe? Mesmo com os países europeus, eu acho. Claro, você tem Argentina, o Brasil, é diferente, mas tem uma distância, cara, hoje. Tem uma distância muito grande. Eu não sei se a solução é essa, mas assim, convocar mais, tem um limite de convocação de jogadores que jogam no Brasil, de repente. Não sei Sei. se isso vai mudar alguma coisa também. É, Não, não, porque aí é complicado porque você vai pegar jogadores que estão jogando no ritmo aqui, né? Então você pega o Flamengo de 2019, que estava, cara, a maioria dos jogadores do Flamengo, os grandes jogadores do Flamengo, não estavam conseguindo mais jogar na Europa, mesmo aqueles que eram até mais novos, ou já era reserva na Europa, ou não tinha jogado muito bem. Então aqui faz uma diferença muito grande. É só você pegar de uns anos para cá, não estou falando de uns anos, 5 anos, não. O Ronaldo, quando veio da Europa, estava acima do peso. Tudo bem que é sim. o Ronaldo, mas aqui no Brasil, cara, o Sob- Sidorf, é, o Sidorf não está jogando mais na Europa. Chega aqui, o Adriano, é. vários, o Robinho, quando voltou da Europa, estava na reserva, veio aqui para o Atlético, deitou. O Ronaldinho Gaúcho, que tinha meio que, né, estava muito mal, veio para cá, deitou e rolou, porque assim, é gritante a diferença. Então, às vezes, um cara que é no banco não é do Real Madrid, não, o banco do Sevilha, do Valência, ele vem para cá e vira o melhor jogador do campeonato. Ah, o próprio Hulk também, né? Aí a gente vê O também Hulk, o destruindo. Hulk. Eu lembro daquele zagueiro Pablo Mari que veio do Flamengo, ele era, sabe, ele já estava, acho que não sei se ele estava aposentando, mas já estava numa idade mais. E veio para cá e virou um dos melhores zagueiros, assim, porque realmente é diferente. É muito. Se eu fosse ex-jogador na Europa, tivesse acabando minha carreira, se eu fosse o cara para dar conselho, ele vai para o Brasil, meu amigo. Você vai ganhar um salário de 1 milhão, 2 milhões, você vai deitar e rolar lá. Oh, e assim, e só terminando esse papo de seleção, conversas aí com seu pai ou com outros amigos também. A gente está sem técnico, né? É, Então, teve esse tempo aí com o Tite. Eu sou corintiano, o Tite, né, não tenho o que eu sou falar amigo do dele. Tite, cara, eu adoro Olha ele. aí, Pô. eu não tenho o É. que falar dele no Corinthians. Nossa, não tenho o que falar dele no Corinthians. É. Mas ele acabou saindo e para ser técnico, para o próximo técnico agora da seleção brasileira, você tem um nome?
Cara, eu Um algo teria, que eu você, teria. pô, que você É, gostaria, pô, eu acho que é esse que faria a diferença, ou chegou a hora desse, ou algo assim. sem querer ser muito clichê, todo mundo está falando do Ancelotti, eu gosto do Ancelotti, acho que ele é um treinador, né, que fez por onde, está ganhando tudo e tal, mas eu queria ver o Guardiola, que é um nome de fora, esse papo de treinador brasileiro que, estrangeiro, não tem nada a ver. Pô, peraí, o brasileiro pode ser treinador de seleção na Copa do Mundo em todos os países, mas a gente não pode ter um aqui. Depois nós temos tentado a vida inteira. Então, assim, Perfeito. Guardiola, por que eu gosto dele? Independentemente dos resultados, se ele tivesse agora mal ou não. Ele é um cara que, além de ter sido muito vencedor, de ter meio que revolucionado, entre aspas, quando ele diz revolucionado, porque muitas das coisas que o Barcelona fazia, a seleção de 82 do Brasil, ou o Flamengo de 81 faziam. Mas o fato dele chegar e dizer que a seleção de 82 para ele foi a melhor equipe que ele viu na vida e que ele se E a inspirava. referência, exato, exato. Cara, ele é um cara que ele admira o futebol brasileiro, ele ama o futebol brasileiro, ele ama os brasileiros, ele ama o jeito do brasileiro jogar. Então o cara criou uma escola no Barcelona baseada no futebol brasileiro. Quer dizer, você pega um cara desse que vem para cá, olha os brasileiros e vai dizer o contrário, ele não vai querer fazer o que o europeu faz, ele vai dizer, caralho, vocês são, desculpa, vocês são brasileiros. Vamos fazer isso aqui, vamos rodar, vamos fazer isso, vamos jogar com alegria, vamos. Eu fico imaginando, cara. Só que enquanto isso não acontece, é muito fácil falar. E pode até ser que ele chegue e faça o que o Tele fez, faça uma seleção jogar com alegria e não ganhe. Pode. Mas o que a gente quer, primeiro de tudo, é que jogue bem, né? Não é só ganhar, é que comece a jogar bem. Então, muitas Exato. dessas memórias afetivas nossas vêm de seleções que encantavam e tal, ganhando ou não ganhando, né? Não, exatamente, A Holanda exatamente. encantou o mundo várias vezes e não ganhou nenhuma vez até hoje. É difícil, né? É difícil jogar a Copa. Difícil. Exatamente. A própria seleção eu considero assim a minha primeira Copa que eu vi, né? Foi a de 94, eu considero. Eu tinha 9 anos, mas eu lembro do campeonato todo. É. E, pô, não era a brilhante, não. Tinha seus atritos, tinha ali suas. Era uma seleção que, assim, não brilhava tantos olhos, mas, pô, eu não sei, É, tinha raça, pelo menos. mas era uma seleção que ela foi preparada para ganhar uma Copa de uma maneira diferente, já porque o Brasil estava muito tempo sem ganhar. Então, assim, Exato. cara, o que está acontecendo? A gente faz o futebol arte. A Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. É um evento que, quando chega na oitavas, a Copa do Mundo é um torneio que você pode não ganhar nenhum jogo e ser campeão. Você sabia disso? Você empata os 3 primeiros jogos, como a Irlanda fez uma vez, foi para oitavas, empatou, ganhou nos pênaltis, foi para quarta. Ela só não foi na semifinal por um gol, foi 1-0 Itália. Se ela empata com a Itália e ganha nos pênaltis, ela ia para a semifinal sem ganhar nenhum jogo. Então, assim, é um torneio que você sabe que é mata-mata. Então, para isso, será que é melhor você levar os melhores jogadores e fazer aquele encanto todo? Ou é melhor você pegar ali, botar um ferrolho e falar assim: ó, vamos fazer uma seleção boa, mas que tenha Dunga, Mauro Silva, e não precisa Aí, meia, ó. não. Bota o Mazinho para proteger, o Zinho aqui para segurar, e aí bota o Bebeto e o Romário na frente. É E deu isso aí. certo. E deu E certo. mesmo É isso assim, aí. foi para os pênaltis na final. Foi, Podia ter sido mais. pô, exatamente, exatamente. Tinha ali todos esses, claro, tinha o craque ali, Romário, né? O diferencial Então, para ali você, no para você falar que 94 foi a tua primeira, você é de que ano? Você nasceu em que ano? 85. Você é bem mais novo. Exa- 90, eu assisti 90, e a seleção brasileira, em 90, ela fez uma coisa que ela não tinha feito nunca com o Lazzaroni. Ele botou 3 zagueiros, ele fez assim, todos. Foi a primeira vez que a seleção, os 10 titulares eram europeus. Era Tafarel, era o Dunga na Fiorentina, era o Valdo Meia do Benfica, era Miller no Torino, era Careca no alemão no Napoli, Branco na Itália, todos. E aí, mesmo com esse sistema meio europeu, o Brasil jogou e pegou a Argentina e deitou e botou, e deitou e rolou, jogou bola na trave 3 vezes, tomou um gol e caiu fora. Putz, Então, cara, assim, é fogo, né? é fogo, cara, é difícil, assim. Então, você, brasileiro, vê muito resultado, né? Vê o resultado final. Quer dizer, já pensou se tu empata 7 jogos, é campeão, o pessoal ia É, celebrar aqui o título? Não, não exato. sei. Sou Exatamente. campeão do mundo. Foi, tá bom, então tá, ué, tá certo. Exatamente. Não, exatamente. Ó, tirando ali na década de 90, né?
Em 95 você viu ali o time dos sonhos do Flamengo? No, do Flamengo? Ah, do que sou aquele que era para ser. É, exatamente. Cara, eu vou te falar, eu tenho uma coisa que eu por ser filho do Zico, o pessoal acha que eu sou maluco, negócio do Guarani e tal. Então, assim, quando meu pai parou, tinham umas brigas políticas lá no Flamengo e tudo, e eu comecei a torcer muito pelo Guarani. Então, hoje eu sou bugrino, né? Então, Ah, o Flamengo em tá. 95, no dia da estreia do Edmundo, foi Flamengo e Guarani, um amistoso. Ô, E o louco. Kleber Leite e o presidente do Guarani me convidaram para ir, porque como eu era Guarani e era a estreia do Edmundo contra o Guarani, e meu irmão, né, claro, flamenguista doente, levaram eu e meu irmão no avião. Acho que foi Cuiabá, não me lembro. E o Djalminha estava jogando no Guarani, o Luizão, o Fernando Diniz, que hoje é o treinador do Fluminense. E no Flamengo estava Edmundo, Romário, Sávio, Djair, Aguinar, Márcio Cor, todo Exatamente. mundo, um monte de gente. E, e aquele time ali, cara, foi igual o Real Madrid do Figo com Beckham, Zidane e tal. Tudo que. Quando você bota aquilo ali junto, quando você falou de 95, time dos sonhos, eu achei que você fosse falar do Palmeiras de 96, engraçado. E quando você... Ó, posso falar? que, que o Ó, eu único sou. time que ganhou daquele Palmeiras foi o Guarani, foi 1-0. Olha Então, aí, olha aí. Não, exatamente. Ó, aquele Palmeiras, eu sou corintiano, mas assim, um dos melhores times que eu vi também foi o Palmeiras de 96, que eles fizeram 100 gols no Campeonato Paulista. isso, isso. E O Luxemburgo, meu, e vai. eles Era contrataram, eles contrataram o Amoroso? Djalminha. Oi? Amoroso, tava? Djalminha, Não, o Djalminha e o Luizão, eles contrataram do Guarani, os dois do juntos. Guarani. E aí juntou com o Miller e com o Rivaldo. Exato. Então, ficou Miller, Luizão, né? Djalminha e Rivaldo no meio, aí tinha Amaral, tinha. E, cara, os caras deitando e rolando. Só que nesse jogo do Guarani eu fiz uma aposta com todo mundo. O Dinei, corintiano, estava no Guarani, Tava no foi no Guarani. fundo, cruzou e o Silvio meteu a cabeça. Inclusive, eu encontrei o Vanderlei uma vez e fui sacanear ele. Falei, tá vendo? Do meu tipo você não ganha esse filho da porra. Falei, cara, o Palmeiras é freguês do Guarani. Não, mano, o Guarani, pô, o Guarani é aquele time que é um segundo time, assim, pra quem realmente viveu os anos 90. Pô, Anos 90 é brincadeira. eu brincava no gol, tinha um Pitarelli. Lembra do Pitarelli. goleiro Pitarelli? Eu O meu irmão brincava, encontrou ele outro dia e ele mandou um abraço para mim. É engraçado, pô, Pitarelli. sério? Pô, O meu, tinha Guarani vários ganhou a Taça jogadores. São Paulo de 94 e aí fez aquele timaço com o Amoroso, o Luizão, e quase foi campeão. Mas se o Amoroso não se machuca, o Guarani era campeão brasileiro. Cara, E exatamente, tinha um timaço Guarani naquela época, fez vários times, né? e era Vários. muito difícil vencer lá no Brinco de Ouro, né, cara? Muito. Mas E é como é que. engraçado, não, não, rapidinho, que você falou dos anos Não, por favor. 90, eu começo a me lembrar, por exemplo, você está falando de futebol, né, agora. Tem tantas coisas importantes que aconteceram, por exemplo, 90, que já é o primeiro ano dos anos 90, 6 de fevereiro foi a despedida do meu pai. Depois, em 91, foi a despedida dele. Peraí, será que foi em 91 ou foi em 89? Agora eu não lembro. Ah, meu Deus. Que foi o jogo em Udine, que foi a despedida dele em Udine. Agora eu não estou lembrando se foi 89 ou se foi 90. Em Posso fevereiro, né, fazer. que você falou, né? Alguma coisa assim. Fevereiro foi a despedida dele no Flamengo, no Então Maracanã. foi 89, é. Pode ter sido 89, tudo bem. Então, 90. Então, 92, você tem a nossa ida para o Japão. Tem a despedida dele em 94 no Japão, que foi uma coisa assim emocionante, que foi, eu nunca tinha visto nada igual. Nossa, imagina, ó, só de falar. Não, eu nunca tinha visto, a gente nunca tinha visto japonês chorar, e o estádio inteiro estava chorando. E um japonês virou para mim na hora, a Glória Maria estava lá, que estão fazendo cobertura da Globo, e o cara virou para mim e falou assim: ó, nunca vi, isso aqui não é uma homenagem para um brasileiro, não, a gente nunca viu uma homenagem para um homem aqui no Japão assim. Caraca. Uma coisa de maluco, assim, as pessoas, o estádio ficava escuro, todo mundo com luzinha, e aí botaram um boneco com ele com uma coroa de imperador que era do tamanho do estádio, assim, o boneco começava a levantar. Caraca, meu. Ó, Pegaram caraca, pesado, arrepiado, juro mesmo. pegaram pesado. Minha mãe entrando em campo com a minha avó, mãe do meu pai, né? Já mais velha, as duas com coroa de flores e um facho de luz em cima delas andando. Quando eu via minha avó andando, cara, a gente chorava, eu falava, Nossa. pô, muito pesado, assim. Pesado que eu digo, Caramba, é tipo de. foi uma loucura, cara. Então aquilo dali marcou muito. E aí
entra essa coisa da escola americana no Japão e voltar para cá. Cara, eu no Japão vi o show do Michael Jackson em Tóquio, cara. Assim, Nossa. quantas pessoas puderam ver um show do Michael Jackson? Eu vi lá no estádio acho que foi no Tokyo Dome, se não me engano. Foi uma coisa de maluco, né? Você ver show do Michael Nossa. Jackson. Ô, louco. Então, assim, vem momentos aqui agora, lembrando, estamos falando de futebol, de times Sim. incríveis, mas, assim, os anos 90, claro, foi também um início meio triste de violência aqui no Brasil. Eu tomei um assalto que parecia um sequestro, pessoal de metralhadora na minha frente aqui na Avenida das Américas, na Barra, e levaram o motorista nosso, quase mataram o cara. Foi uma Você, época de você voltou em 94, final de 94? 94, no início de 94, eu acho, foi início. Tá. E ali, depois nós voltamos em outubro para o Japão para a despedida dele, foi uma série de homenagens, tá? Mas assim, foi uma época que já começou, o Rio de Janeiro começou a meio que mudar. Ali, eu me lembro bem disso. E a gente voltou, eu voltei até para uma escola americana aqui no Brasil, no Rio, para Para completar o continuar, calendário, sim. né? Que lá é diferente, começa em agosto, termina em junho, né? Maio. Então, aí eu completei e depois da escola americana, voltei à escola brasileira normal aqui. E foi a época que eu comecei a jogar futebol também, que essa não é a época que eu gosto tanto assim de lembrar por tudo que causou, né? Você ser filho do Zico e as pessoas, é, nossa, é uma Imagina. coisa de maluco, mas assim, foi um tempo que pelo menos para mim na música e gostando de rap e começando a fazer essas coisas todas, foi uma época assim que eu fico muito, né, é muito nostálgico lembrar disso. E essa época aqui no Brasil tava rolando o Racionais, né? Racionais MC também, de O Racionais era muito em São Paulo, né, cara? Aqui era muito muito, São aqui tinha, Paulo, verdade, 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 era muito, aqui verdade. tinha Gabriel Pensador, Gabriel Pensador, verdade, tava muito forte também. mas rap mesmo aqui no Rio, no Brasil, acho que no geral, assim, acho que só lá para 2003, 2004 foi uma coisa mais pop, começou a vir falar de Snoop Dogg, de Eminem, não sei o que e tal, mas assim, Aí é coisa exatamente, coisa mas mais sempre foi aquela coisa internacional. meio pop, entendeu? Ja Rule, o pessoal gostava de coisa pop aqui, mas não é diferente, né, cara? Você não consegue, é muito diferente do que é fora não é só dos Estados Unidos, não, no mundo mesmo. Sim, No Japão mesmo, eu ia para o Japão em 94 para comprar coletânea, ia para a Europa comprar coletânea de rap, álbum de rap. Assim, no Brasil não tinha, eu não assinava tinha. revista, não tinha. Aqui eu fui criado no rock dos anos 80, né? E a televisão também, né, cara? A televisão no Brasil começou a mudar, começou a ter TV a cabo, né? No final dos anos 90 ali, né? Acho que foi no meio, no final. Exato, no meio ali dos anos 90. A Pô, eu NET. lembro, eu lembro no Japão em 92, Era multicanal, desculpa, era multicanal. era TVA, TVA Isso, e TVA, a, exato. e a Globosat, que era a E o Globosat, né? Globosat também, exato, Era exato. Top Sport, era Telecine e tal. E, cara, é muito engraçado isso, porque realmente aqui a gente ficou meio. Eu lembro que eu estava no Japão em 92 e 93, e eu lembro de um cara mostrando o nosso computador e ele falando para mim: olha, vai ter um negócio que vai lançar que quando você entrar, o nome do negócio chama-se internet. Então, tem um mapa do mundo. Então ele explicava para a gente, eu falava, não entendi. Eu falava, não, você navega, você entra e começa a ver tudo que está. Eu falei, mas vê aonde? Você vê no computador. O cara vê, você vê, tem página, e aí você entra. Cara, eu não, fala, esse cara tá Tipo, maluco. página? O que que você tá falando? Eu tinha uma máquina de fax na minha casa, lá no Japão, e quando eu queria saber jogo do Guarani, meu irmão do Flamengo e tal, meu primo ia na casa do meu pai no bar, fazia um fax, escrevia tudo e mandava. Então, quando a gente ouvia o barulho do fax, caralho, é fax, vai ver o resultado, vai ver o fax. Então é um outro mundo, cara. Eu tinha uma rádio desse tamanhão aqui no Japão, que era para pegar ondas médias, ondas curtas e ondas. Tinha todas as estações do mundo. Então eu ficava com aquela antena gigante para tentar pegar a rádio do Brasil para poder ouvir, sabe, nos horários. Pô, que Coisa de legal, maluco, cara. coisa Não, de maluco. e deixa aí continuando. E o que nessa volta, porque você foi para uma cultura, Japão avançadíssimo, chegou no Brasil, o que mais teve uma quebra ali para você? Cara, olha, eu Fora a falo isso pra todo. violência, né? Realmente, né? Eu tenho um amigo meu que já deve ter, sei lá, joga pelada com a gente, tem 60 e poucos anos, nunca saiu do Brasil. Ele fala,
Cara, mas se eu saísse, acho que eu não ia viver longe da praia. Eu digo, cara, você não tá. Você não... Olha só, é difícil explicar. Quando você vai para um lugar onde tudo funciona, você fica. Primeiro, a tua primeira impressão é aquela de tipo, que isso? Não acredito. É assim? Só que depois, com o tempo, você começa a ver que, cara, todo lugar era para ser assim. Isso aqui é o básico do ser humano. Você vai nos Estados Unidos, o cara tem carro, o cara tem uma casa. Meu pai ficou 20 anos de carreira. Quando ele chega no Japão em 90 e pouco, os garotos que jogavam com ele 20 anos, de Honda, de Mitsubishi, de Toyota, ele falava: cacete, foi comprar meu carro e fazer minha independência financeira demorou anos, e hoje aqui os garotos. Porque, assim, é uma coisa para eles é básica, não é que eles são ricos. Sim, Então, você vai para uma cultura onde tudo funciona, sabe? Onde você liga para o cara para o serviço, o cara vai fazer o serviço, faz, sabe? O negócio que você vai dar uma gorjeta para o cara fala, não, que gorjeta? O japonês olha para você e fala, não tem gorjeta. Não tem gorjeta aqui. O japonês, eu estou aqui para trabalhar, o meu trabalho é esse, acabou. Ele fica ofendido, entendeu? É um lugar onde você foi comer um cheeseburger e o cara botou ketchup e eu pedi para tirar e veio errado. Eles consertam e voltam com um lanche inteiro para mim, dizendo: olha, foi erro nosso. Sabe? Você deixa cair uma moeda que não deixiam a ver na loja, e eu fui descendo as escadas rolantes, a mulher vinha correndo atrás de mim, gritando. Eu falei: o que, que houve? Ela só deixou cair duas moedas. Eu falei: porra, moeda, não quer. Porque assim é diferente, por isso que eles limpam o estádio quando eles estão jogando, né? É educação. Então, quando você vem para cá, cara, você sai do aeroporto de carro, quando você começa a andar aqui, você já fica assustado com as pessoas dirigindo, com a falta de educação, com buzina. Hoje mesmo estava andando aqui no Rio, eu falei, cara, não é possível, as pessoas estão ficando piores. O cara te corta, o cara acha que está errado, xinga aí, entendeu? Passa sinal, ônibus passando sinal, pessoal andando na rua assaltando, coisa de maluco. Coisa de maluco. Ô, Júnior, e você tem vontade de voltar a morar lá? Tenho. Tirando os Total. terremotos, aí, maremoto, tudo, tirando isso, eu fui A primeiro em família terremotos, foi tudo lá, né? Mas ah, tirando isso, cara, assim, eu, pegou um, eu pegou um. O de Kobe você já tava. Acho que foi em não, 92, não, aquele. não, acho que foi depois, né? Não, não Foi me lembro, depois. mas É, mas não é, pegou nenhum. não, peguei alguns, vários, peguei vários lá, pô. Lá É todo dia praticamente, quase, né? quando, Um quando eu trem. comecei a estudar lá, eu lembro de um dia que, porque a escola americana, ela funciona até 3 da tarde, né? Você entra de manhã, e aí tem um sistema de microfone na escola, onde o cara que é o principal da escola lá, né, o diretorzão e tal, ele entra no microfone para falar. Então você fica na sala, você ouve ele entrando, né? Aí ele fala as atividades que vão ter, então não sei o quê. Aí eu lembro dele entrar e ele falar em inglês, e ele falou assim: amanhã, como vocês sabem, não vai ter aula, porque tem furacão e não sei o que. Tal. Eu ouvi em inglês, mas eu falei: pô, esse cara tá de sacanagem. E eu ouvi o pessoal da minha sala, pô, nego batendo a mão, pô, eu tô maluco, né? Aí eu virei pro garoto e falei: o que que ele falou, cara? Ele falou: amanhã tem furacão, amanhã não tem aula. Eu falei: você tá rindo? Furacão? Os caras, não, é normal e tal. Cara, olha, eu não consegui dormir naquele dia, né? Eu acordei, eu fui passar, eu ficava olhando para a janela, e eu tô vendo as árvores fazendo assim, ó, e tudo, caramba. Eu falei, cara, Nossa. se o furacão levar minha casa. A pessoa, não, fica tranquilo. Tal. Então, é muito louco, assim. Você vive. Aqui o que você tem de assalto, aqui tudo. É, Lá é diferente, lá é assim, pô, você tá. Eu tava assistindo televisão, me lembro como se fosse hoje, estava assistindo televisão, e a tabela, eu tava vendo o Campeonato Paulista, a tabela. Sabe a tabela que você comprava da Placar? Tinha sei, sei, sei. pontos. E eu estava vendo a tabela do Campeonato Paulista, eu lembro como se fosse hoje, do Guarani, eu estava vendo aqui a tabela, fazendo marcando. E tem terremotos que eles começam devagarinho e começam a aumentar, que eu já peguei assim. E tem outros que você está aqui parado aí onde você está, na tua casa, apartamento, sei lá, e de repente Aham. ele vem um boom, como se tivesse tua casa inteira caindo, faz assim, ó, blá, e aí ele continua, blá, e aí depois ele vai diminuindo, ao contrário. Então eu estava na minha casa no segundo andar, anotando isso, vendo televisão, daqui a pouco, cara, minha casa sem sacanagem, foi assim, ó, blá, e a gente, cara, meu coração foi na boca e mexia tudo. Eu falei, minha casa vai cair, minha casa vai cair, a gente vai morrer todo mundo. E depois vai diminuindo e você fica olhando para os lados e fala, cara, não é possível, cara, não aconteceu isso. E a tua casa não cai, claro, assim, é tudo preparado para isso. Você tem os prédios É. com móvel e tal.
Mas você sai na rua depois e você vê ruas rachadas assim ao meio. Aquela rachadura Apocalipse, né, cara? Tipo, foda, cara. caraca, É muito louco, assim. Então, eu tenho uma cunhada, minha irmã da minha esposa mora lá, e ela, toda vez que, toda semana tem alguma coisa de alerta de maremoto, alerta de furacão com terremoto, e vem aquele pavor e tudo, aí eu fico, cara, não sei se eu. É a única coisa que eu fico meio assim de voltar para lá. Mas o Japão, assim, como vida, né, como qualidade de vida, né, não dá para comparar. Eu e adoraria. a família toparia também? Mais ainda, porque a minha esposa Mais ela é ainda? japonesa. Ah, olha Meus só, filhos todos são Hayashi, família Hayashi. olha Hayashi Coimbra. só, que Então, eu fui legal. arrumar uma Pô, mulher que morou no Japão na mesma época que eu, de 92 a sério? 94, eu tinha conhecido que era outra cidade, e nós fomos nos conhecer aqui. Ela é neta de japonesa, então aquela coisa exótica, assim, né? Que não é nem aquele olhinho Caraca. puxadinho, mas é. E meus Aham. filhos todos nasceram praticamente assim, né? Com um pouquinho de olho. Tem um pouquinho de. Então, quando eu vou para o Japão, o pessoal vê as fotos dos meus filhos com louco, né? Que é, pô, o cara, além de ser filho do Deus, vai da família japonesa. É verdade. Eu ia até te perguntar assim, porque aí você estava na adolescência, rolava as festinhas, rolava, né, normal, né, A nossa alegria, né? a baladinha, claro, né, e rolava Nossa essa coisa. alegria era ver menina. Porque, pô, não é possível que a É, gente não vê. exatamente, Aí exatamente. ele vinha de tudo que é país e tal, e dançava, aquelas coisas todas. E eu me lembro, assim, por isso que eu falei do Nirvana e do Guns N' Roses, porque essas Sim, músicas ficavam na cabeça, porque era bem aquela época de tá, você dançava, exato. lembra, você vê a música na tua cabeça, né? Entendeu? Então foi uma época muito boa, assim, eu gosto muito desse tempo. Eu não queria ter voltado para o Brasil em Tá. 94, fui contra. Minha mãe queria voltar, porque ela é muito, né, Rio de Janeiro, aquela coisa de praia e tudo. Mas eu não queria voltar, não. Eu lembro de eu falar, pô, mas um dia você vai se arrepender de querer voltar e tal. E acabou que depois ela acabou voltando para lá e nunca largou, né? Porque não tem como, né? Você tem uma relação com o Japão. Muito Meu pai. forte. E agora o Kashima ofereceu para ele um contrato, uma espécie de contrato vitalício. Exatamente, exatamente. E assim, até me corrige se eu tiver errado, mas Ah, eu vejo, por exemplo, o teu pai é ídolo e reconhecido aqui no Brasil, com certeza. aham. Mas você acha que lá no Japão é um peso maior? Ou não diria maior, mas um reconhecimento, um agradecimento muito maior, assim, ao teu pai? Algo, sabe, Não, intocável. já, não, só pergunta inteligente, que eu já parei para pensar nisso, porque, assim, no Brasil, ele tem a idolatria do jogador de futebol, né, do Zico, do ídolo, ídolo não só do Flamengo, ídolo brasileiro, Brasileiro. muitos ex-jogadores e muitas personalidades, quantas, né? Todo mundo fala dele, ama, ele foi homenageado de tudo que é jeito, e tal, legal. Eu acho que no Japão, talvez por ele não ter tido a carreira toda que nem ele teve aqui no Brasil e tal, eu acho que é uma coisa mais de, como é que eu vou explicar isso? Não, não é só jogador, é uma coisa de uma figura, é meio que inexplicável, cara. Ele tem duas estátuas lá no Japão, né? Tem uma num shopping lá e tem uma em frente ao estádio do Kashima. E as pessoas veem ele como uma espécie de não vou dizer entidade, mas é uma coisa assim, cara. Eu não vou Não, dizer que é mas assustador, não, é legal. É uma coisa. Os japoneses, quando me explicam isso, eles falam, Júnior, tem o antes do Zico e o depois do Zico. Porque quando eu fui lá gravar esse episódio da Sony lá, eles falavam para mim que, cara, você aqui você não é o filho do Zico, como se fosse assim, igual no Brasil. O filho do... Aqui você é como se fosse uma continuação do legado dele. Você é a cara dele, o teu nome dele, você mal comparando, mas é como se você estivesse falando do imperador e está falando sim, do segundo, entendeu? É uma coisa meio assim, eles têm uma coisa do Mister Zico, aquela coisa do Zico, entendeu? O sim, pessoal até fala que, meu tio fala que quando ele não estiver mais aqui, né, tomara que daqui a muitos sim, anos, sim. mas que as pessoas vão na estátua, vai ter um negócio de moeda ali para fazer pedido para ele, porque as pessoas É, vão ali. cara. Ele tem uma coisa acima sabe, do comum, assim. Tanto que essa homenagem que eu falei da despedida dele foi uma coisa impactante. Eu não sei como comparar isso aqui no Brasil,
Até porque o brasileiro não tem essa cultura de Não repente, tem. reverenciar alguém desse jeito, mas é incrível, assim, cara, você vê o que sabe? No episódio que a gente fala do Desculpa, Zico. sem querer te cortar, um minuto. O Não, claro. imperador, inclusive, o imperador do Japão deu uma chave do país para ele, sabe? Que é uma honraria, né? Que foi uma coisa assim não existe, entendeu? Tipo, E assim, é tão grandioso, dado a um estrangeiro, né? Assim, vamos dizer assim, né? Não é, acho que a cultura do Japão sempre, né, mas aí é tão isso que, assim, é tão maior do que qualquer barreira, né? Qualquer cultura que, assim, não, fez a diferença. E no episódio que a gente fez sobre Zico, 30 anos lá no futebol japonês, 30 anos de J-League Soccer, a gente fez com o pessoal do site Japão FC. E ele fala hum, exatamente isso, que o japonês tem isso pelo Zico como uma entidade, é exatamente isso a é palavra. mesmo, ele falou isso. Aí, tá Falou, vendo? Nem tem sabe. como uma entidade mesmo, algo que é uma personificação, né? Ultrapassa ali. Então, Talvez é uma essa mistura, reverência mesmo. talvez uma mistura do que, porque assim, o que um jogador qualquer faz, o que já parou de jogar, ou está parando de jogar, ou que foi para o Japão, ele vai lá, ganha o dinheiro dele, joga, ajuda e tal. A preocupação do meu pai era, quero ajudar a profissionalizar o futebol aqui. Então, só que os ensinamentos dele não eram para, sabe, no time ele pegava os japoneses e tentava ensiná-los a chegar no horário, a ser humilde, a ter determinação, a ter respeito com o próximo, a ter garra, era uma coisa assim. Ele mudou a cultura dos caras, entendeu? E ele mudou a cabeça da liga, porque ele chegava na liga e falava, cara, vocês têm que se preocupar com isso, vocês têm que se preocupar. E tiveram momentos assim ruins. Teve um jogo, eu contei isso outro dia, que ele olhou lá para onde estava o imperador e fez assim com a mão que foi roubado, cuspiu na bola, aquela doideira que ele ficou louco. Foi, Assim, sabe? Falei, pai, foi, você tá cuspir eu na bola, vi, né? foi Outro eu, o verde, né? Que hoje pô, é Tóquio Verde, né? Antes era pra o ver de verde Kawasaki. Kawasaki. Eu, É na uma época era o verde roubadinha. Kawasaki. Era o antigo Yomiuri que falava, né? Eu Era fiquei muito. com. Então, eu vi você comentando num podcast sobre isso, e eu fiquei até curioso para ver esse jogo na íntegra, que eu queria. Não, é uma vergonha. É surreal, assim. É claro que tem alguns detalhes que só quem acompanha que sabe, né? Sim, A sim, faltinha sim. pra lá, a faltinha pra cá. O time do Yomiuri era o time do Japão, entendeu? Tinha a base da seleção, eram os jogadores queridinhos da mídia, então, mas era uma coisa feita para eles ganharem. A liga foi feita para eles ganharem na época. Mas assim, tirando isso, eu estou falando em relação a tudo isso, né? Sim, Você vai claro, hoje, claro. você vai hoje lá no Kashima, quando eu fui em 2019, eu não ia há muito tempo, e eu vi o estádio ele foi reformado para a Copa, então do tempo que eu vi na inauguração, ele ficou muito maior, né? Ele tem um outro anel em cima, né? Uma Olha, capacidade maior por causa da Copa. E lá tem um museu do Kashima. Cara, quando eu entrei no museu, cara, deu vontade de chorar, porque assim, eu tô com a minha memória de 92, 94, mas quando eu vejo os nomes todos que passaram, brasileiro, japonês, cara, foram tantos anos. E você tem lá, é um museu, cara, parece que você está no Barcelona mesmo. Você tem lá a chuteira do meu pai, de não sei, a camisa do Alcindo de 94. Aí tem do lado de fora do estádio tem a calçada da fama, né? Onde tem a estátua dele, tem a calçada do meu tio Edu, do Leonardo, do Bismarck, do Jorginho, do Alcindo, todo mundo. E no museu é um negócio incrível. E no museu, você para entrar no museu, primeiro tem um corredor. Se você for no YouTube, de repente você vai achar. No vou, corredor, vou. é um corredor que os dois lados do corredor, pensa um túnel de vestiário, que é todo do meu pai, com frases dele do que significa por respeito, humildade, determinação e não sei o que. São os ensinamentos que ele, né, deu ao japonês no geral, em tudo. Então, eu acho que é uma combinação disso tudo, o respeito pelas pessoas, pelos fãs, a maneira dele sempre estar em todos os compromissos dele, nunca atrasado, ele assinar autógrafo, tirar foto com todo mundo, dele sempre respeitar todos os jornalistas, dele dar entrevista sempre, dele participar de tudo, dele qualquer compromisso que ele vá de clínica de futebol, sei lá, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele quer limpar tudo, então, sabe?
é uma Sim. mistura disso tudo, eu acho. Eu acho que isso daí que. Exemplo dentro e fora, né, do campo, e ali quem convivia sabia como que era, né? Então, acho que Eu acho que foi isso. É, realmente fez diferença. Eu acompanhava, né, ali no começo dos anos 90. Aqui no Brasil era transmitido o campeonato japonês, adorava, era transmitido a Cultura e a Manchete transmitiram algumas partidas, né? é, E eu acompanhei ali desde o começo, né? Vários gols lendários. E eu lembro de rever, eu falei, pô, eu lembro que eu vi esse jogo aí, eu lembro que eu vi esse gol do Zico, né? E hum, claro, pelo Zico tá lá, meus olhos sempre eram por conta do Kashima, né? Às claro, vezes outros times também tinham seus jogadores. é. E eu lembro, assim, a minha memória dessa época que eu acompanhava era daquele barulho da torcida. É, Com sabe, aquele o barulho. barulhinho. É um O que negocinho é que eles aquele tocam. barulho? É um negócio chato pra cacete. Nossa, era muito chato. Muito chato. É algum negócio, é um barulho, um negocinho lá que eles ficam É, eu apertando lá. acho que era para alguma forma de torcer a mais, fazer mais. É, Acho que era no se você pegar início, né? o jogo do Flamengo e Liverpool de 81, você fica ouvindo esse barulhinho o tempo todo. Ah, então já Mas, é algo. mas mudou muito, assim, mudou muito. Hoje os times têm torcida organizada há muito tempo já. Exatamente. Até Tem tem uma. crítica, tem, tem pessoal xingando, pedindo para treinador ir embora. Então Olha aí. virou, claro, num Tem, nível tem, muito a tor- menor, né? tem a torcida Spirit of London. Não, Spirit of Zico. Spirit of Zico, Eu vi é uma uma banda. bandeira lá enorme. Eu vi O meu pai, em todo lugar, aqui na Udinese, na Itália, no aniversário também. dele agora, vieram 13 italianos lá, tem um fã-clube desde 84, né? Que, que até hoje, todo jogo da Udinese tem uma bandeira lá. Então ele jogou em poucos times, mas todos ele foi o maior jogador da história Ah, do clube, exatamente, e às exatamente. Eu vezes acho. jogando pouco tempo. Porque o Flamengo ele jogou 20 e poucos anos, mas na Itália ele jogou dois. E no Japão, jogando mesmo, foram dois, Olha três. só. E Eu, ele é Meu, o e ídolo da marcou, história. exato, que coisa. E eu Já vi faleceu. também que é uma informação que eu não tinha e acabei pegando. Ele não foi campeão, na verdade, jogando futebol no Japão. Ele não foi campeão pelo Kashima, né? Ele teve um primeiro Não, título ele teve é um título simbólico, tipo como tem aqui no primeiro turno, né? primeiro turno, foi, Acabou foi. ganhando. O primeiro turno foi essa liga, foi esse daí do Verde. Mas, cara, ele, como jogando, não, é verdade, por causa desse tempo do Verde. Mas ele depois, quando ele assumiu o time como Isso, logo depois, é né? o time com mais títulos, né, na história do Japão, é o Kashima. O Kashima, o Cerezo, por exemplo, quando foi treinador lá, ganhou tudo, ganhou o campeonato, Ganhou tudo. Copa, Tríplice Coroa, aquele negócio todo. O Kashima foi muitas vezes campeão e Recentemente, se eu não me engano, até o Oswaldo de Oliveira, né? Passou por lá e foi campeão também. Osvaldo, acho que o Paulo Tuori teve lá, Paulo Tuori, verdade, verdade. foi o João Carlos, meu tio Edu foi treinador lá. Ah, muita gente que jogou lá, cara. Ali eu falei do Leonardo, falei do Bismarck, O Jorginho, Jorginho jogou lá, exato. Moser, jogou lá o Moser, Mazinho, não o Mazinho da seleção, o outro Sim, meia, que era do Bragantino, então o Mazinho. sim, sim. Nossa, muita gente, cara. Nem me lembro aqui agora, porque é tanta gente que daqui a pouco eu vou lembrar de um monte aqui, mas é muito, muito jogador que já passou É bom, muito. bom pra Chima. Cerezo também foi treinador lá, né? Não, verdade. E ô, Júnior, uma curiosidade aí pra gente fechar, mas a gente vai entrar ali nos anos 90, vai relembrar ali. É... Bom, você é bugrino, torcedor do Guarani, tal. Hum? E esse amor veio ali do título do brasileiro de- Não, do brasileiro Guarani. não, do Guarani foi em 86, num É, né? campeonato, num campeonato brasileiro que o São Paulo e o Guarani fizeram a final. Tá. E foi até por causa da rivalidade Flamengo e Vasco. Na verdade, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro e aí o Guarani pegaria o Vasco. Então eu tinha que sacanear os vascaínos, porque sacaneavam a gente na escola. E aí, quando o Guarani ganhou, eu fiquei encantado. Já João Paulo, Evaí, Tinha um Ricardo timaço, Rocha, né? Exato. Tava fácil pra Boiadeiro. torcer ali também, né? Tite era o número 8 do Guarani nesse jogo. Olha aí. E o Guarani deitava e rolava, era um timaço, cara. Aí
Eu fui, aí Guarani em 88, contra o seu time lá, o gol do Viola, que eu estava assistindo o jogo. O Neto fez um gol de bicicleta no primeiro jogo, e aí Viola, meu primeiro ídolo do futebol, Viola. o Mano me erra o chute, o Viola mete o pé e faz o gol. Fala, pô, Você vê, é um campeonato paulista, mas que todo mundo lembra, né? O Neto Exatamente. do Guarani estava jogando demais, né? O João Paulo, o Giba, não, é um timaço do Guarani também. Cara, E aí eu é muito. lembro, Júnior, eu lembro de uma foto sua, acho que você, olha só que é a memória. É aí a gente falando, falou, cara, é você que era na foto. Você pequenininho, acho que entrando de mão dadas, aí tiraram a foto, assim, você com a camisa do Guarani, mostrou o dedo do meio. Não, não, Não não. foi não, não foi você. Isso você está fazendo assim foi na capa de uma placar, cara, Ah, foi da que placar? o babaca do cara, o cara começou a mandar tirar uma foto, aí teve uma hora que ele falou alguma bobagem para mim, assim, tipo, ele falou uma besteira, cara, alguma coisa, e aí eu fiz assim, não foi, fiz assim, porque quando eu fiz assim, ele tirou. Puta, Aí eu olha falei só. assim, ele tirou foto disso não, né? Aí ele, não, não, claro que não, cara, na capa saiu como se fosse Rebelde, eu fazendo assim, cara, eu fiquei, ali foi um aprendizado, cara, assim, muito legal, porque Com você vê, esses caras, é. não tem, cara, eu não tô contando nenhuma nem exagerando, não, foi assim mesmo. Estava fazendo Olha só. sequência de foto, ele falou que uma vez saiu uma matéria do Marcelinho, aí ele me mostrou a revista, que eram várias fotos, falou, vai ser meio que assim, sequenciazinha. E eu estava tirando, faz pose disso, faz pose daqui a pouco ele falou uma bobagem para me provocar. Sacanagem, Ah, assim, não sei se ele falou de, sei lá, de Ponte Preta, falou uma bobagem. Quando é, ele falou, eu falei assim, aí eu fiz assim para ele. Quando eu fiz assim, ele tirou. Mas mesmo assim, não vou saber que o cara vai botar um negócio desse, entendeu? exato. Olha só. É porque eu lembrei olha só, eu lembrei dessa foto aí. Não, Eu isso foi uma lembrei capa assim. de uma capa de uma placar. Filho do Zico, rebelde, sei lá, alguma coisa, uma coisa boba que eu nunca imagino. Mas hoje eu fui homenageado lá, né, em 88 e tal, e é uma das grandes paixões minha e tal. Agora, lógico, tem um do basquete que eu tô aqui, você tá vendo que eu tô olhando para cá o tempo todo, tá Exa- passando o jogo aqui, eu tô falando com você, vendo de olho no placar aqui. E Então, o Chicago Bulls da década de 90 não mexeu com você? cara, era um timaço, mas, pô, eu com isso. Eu tenho uma das grandes tristezas da minha vida foi nos anos 90 e 90 meu Deus, foi 4, 5, que eu tinha um jogador no Boston chamado Red Lewis, que era a nova estrela do Boston, que estava vindo depois do Bird, e ele teve um problema no coração e ele morreu, e eu lembro como se fosse hoje a notícia, eu vendo na televisão, eu chorava, porque Nossa. eu no Japão, eu no recreio, eu jogava, eu dizia que eu era o Red Lewis, então todos os garotos me chamavam de Red Lewis, e o cara morreu, e aquilo ali foi muito impactante, assim, para mim, né? Só que o Michael Jordan, eu torci, eu vou te falar, foram 6 finais, eu torci contra as 6 finais. Eu queria que o Michael Jordan se ferrasse. Eu olhava aquela língua dele, eu falava, cara, que raiva desse cara, esse cara tem que perder. E depois que ele ganhou a sexta, eu falei assim, cara, desisto. Quando você não torce contra um cara, o cara ganha tudo. Eu falo muito isso no meu pai pra mim, mas assim, cara, quando o cara começa, você torce contra ele, ele mete 3 em você, acabou. E, cara, É, quando ele voltou pro Washington, eu estava em Orlando uma vez, passeando, e tinha jogo do Washington lá, e eu soube que o Michael Jordan ia jogar, cara. Eu larguei minha família, falei, não vou no parque, eu preciso ver esse cara ao vivo, nunca tinha visto. E hoje ele virou meu ídolo, assim, um dos meus ídolos, né? sim. Porque, cara, ele foi o maior da história de longe, assim, mas de longe. E, cara, quando você torce contra o cara toda hora e o cara não perde uma, não tem o que fazer. Você fala, tá bom, vai, eu gosto de você, tá E ótimo. você sabe que eu tenho uma história legal. Quando eu morava no Japão, falei do show do Michael Jackson, Sim. mas a primeira vez que a NBA fez jogo fora dos Estados Unidos foi no Japão, e foi Houston e Seattle, que foi um jogo, Houston Rockets contra Seattle Supersonics, foram 2 jogos. E eu falei pro meu pai, pelo amor de Deus, eu preciso ir no jogo da NBA. E ele arrumou o ingresso, e a gente ficou atrás da tabela, e o Houston foi campeão nesse ano da NBA. Foi bicampeão, com o Aquinho Olajuwon e tal. Fizeram um documentário sobre esses 2 títulos, tá no YouTube. E no documentário eles explicam que o time começou a ficar legal no Japão. Lá no E eu, Japão, pô, nessa será que vai mostrar excursão. alguma coisa do jogo? Cara, aparece o jogo e aparece eu atrás da tabela 2 vezes, assim. Eu Sério? fiz o print da tela e aparece, eu falo, não acredito nisso, cara. Aparece 2 vezes eu no documentário
atrás da tabela do Houston mostrando o jogo no Japão. Então, mais um evento que a gente, Cara, que legal, hein? cara, assim, esse tempo do Japão para mim é, cara, inexplicável, assim. Parece que Não, é muito muito. Não, e eu legal. acho, e eu vejo que assim, é algo que você leva, acho que até hoje, né? Até hoje você traz isso para para sua Sim, vida de hoje, né? Influenciou muito, né? muito, muito. E essa cultura, que é a cultura hip hop que eu comecei a. Você está vendo atrás de mim aqui tem muito CD e tal, mas assim, Sim, vinil. Mas eu tenho um quarto, né, na casa do meu pai, onde eu tenho 7.000 álbuns só de rap. É, são 7.000 de revista, eu tenho umas 500. Assim, eu fui de 94 até 2000, sei lá quanto. Eu comprava toda edição, tenho mais de 100 livros, tudo de rap. Então, assim, eu vou a. Já foi mais de 300 shows, eu vou para lá só para ver show. E eu acabei pegando muito das coisas que eu tenho de eventos, até do Jogo das Estrelas, né? Que é o evento que eu que sim, criei tudo. Eu já trouxe gente, o irmão do Michael Jackson, para cantar aqui. Entrevistei várias pessoas, né, do rap. Então, assim, ou ligados a isso, né? Podem ser artistas, desculpa, pode ser artista, pode ser outras coisas, mas são ligados a isso. Então, isso me fez. Eu sou um cara muito mais de entretenimento, eu sou esporte, óbvio, mas assim, muito. sim. Então, isso me abriu a cabeça, cara, mudou minha vida, porque hoje o que eu tenho, tudo que eu fiz, acho que foi muito por essa minha curiosidade, esse meu amor ali naquela época do Japão, as influências dos meus amigos e tal, e aí dali para frente minha vida foi outra, né? Minha vida foi colecionar álbum de rap, Pô, é muito tudo bom. ligado a isso, impressionante. Bom, muito legal. Bom, Júlio, para terminar aí, acho que é claro, né? A sua lembrança ali dos anos 90, qual que foi a mais marcante ali? Aquela lembrança gostosa que você fala, caramba, meu, Você quer me essa, pegar? essa lembrança é daquela década, marcou realmente, é o que eu gosto de lembrar. Foram tantas coisas que a gente falou, né? Tanto, acho que É, uma cara. virada mesmo na sua vida, como você mesmo iniciou já falando pra gente. Cara, é difícil colocar um momento, não sei. Se você tivesse falado para mim antes, tenta lembrar de um antes de fazer o programa, talvez eu tinha escolhido um, mas, cara, Aquela, escolher um momento, vou te falar, é difícil. Pode ser aquela coisa mais simples. Olha, toda vez que eu chegava da escola, eu deitava ali, assistia tal coisa, sabe? Aquela coisa É, bem simples, mas marcante assim para você. ai, não sei, cara, é muita coisa. É muita Foi até coisa. a época que começou o e-mail, começou, né, a internet, É começou tudo. verdade. É, acho que as minhas melhores memórias são sempre ligadas ou a rap ou a basquete, ou alguma coisa assim. Eu lembro eu tinha quando eu voltava da escola, eu acho que eu falei isso nesse programa que eu fui, não me lembro, mas eu pegava o telefone e eu ligava para o jornal, o Japan Times, Oh, que né, legal. que era o único jornal em inglês, né, do Japão. E eu chegava 3 horas da tarde, a primeira coisa que eu fazia, se eu soubesse que era jogo do Boston naquele dia, eu ligava para o jornal, eu já tinha o número e já tinha sessão de esportes. Eu falava para o cara, Sports Section, please. O cara passava, eu falava, eu quero saber os resultados da NBA. O cara, que time você quer saber? Eu falei, Celtics contra o A. Ele ia lá e me dizia o resultado. Eu falava, tá bom, ok, obrigado. E ela Que legal. ficava esperando. Todo dia, mas todo dia. Assim, e meu avô aqui no Brasil, quando a gente vinha para cá de 6 em 6 meses, né? Sim. Então, antes daí, minha mãe deixava um negócio de 12 fitas cassete VHS e meu avô gravava durante a semana. Globo Esporte, de segunda a sexta, Escolinha do Professor Raimundo, de segunda a sexta, Jô Soares, 11 e Genial. meia no SBT, de segunda a sexta. Aí Genial. gravava tudo numa fita de 6 horas e anotava tudo. Depois pegava uma outra fita no final de semana, gravava Faustão, Globo Repórter, Praça é Nossa, não sei o quê, gravava tudo. Pegava essas duas fitas na segunda-feira de manhã, mandava para o Correio para o Japão. Todo Caraca. domingo de manhã, eu e meu irmão, a gente brigava para abrir a porta, porque o cara ia tocar a campainha domingo de manhã, todo domingo de manhã eles pegavam. E vinha duas fitas VHS, a gente brigava em casa para ver tudo. Que Toda legal, cara. semana, Que legal, toda que legal. semana do tempo do Japão,
foi recebendo fita VHS do meu avô. Cara, isso é muito anos 90, gente. É muito É, anos 90. fora o Le- Walkman, fora tudo que a gente ex- pode contar aqui, que daria um outro programa, né? Exatamente. Pô, nossa, muito bom, muito bom. Não, é realmente gravar realmente programas, né? É muito, 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 muito anos Cara, 90. eu tinha um carro que eu comprei, eu vi numa revista de rap, eu vi um negócio que parecia uma bomba, assim, que eu vi Sim. na revista, era da Pioneer, era de 61 CDs para botar no carro. 61. Eu fui para os Estados Unidos, importei, comprei aquele negócio e andava no meu carro, sem sacanagem, parecia uma caixa, parecia uma bomba mesmo, com 61 CDs dentro do carro. 61. Era um Caraca. changer mesmo, daqueles changer mesmo. Então, assim, tudo que era Meu. tecnologia de primeiro, de negócio de álbum, de CD, eu comprava, cara. Muito louco. O Júnior já tinha a playlist dele. Olha, Isso é louco. quantas. Primeiro da Sony, primeiro aparelho da Sony de 200 CDs, eu vou tentar mostrar aqui para você. Ó. Posso pegar aqui? Ó. Pode, Aqui tem uma claro. vitrola. Tá vendo que tem uma vitrola aqui? Tá vendo? Aham. Olha aí, E isso cara. aqui é um de CD de 301 CDs. Tá vendo? Tá aqui. Tá vendo? Caraca. 301. Tá Ah, vendo? dá. Sim, sim. Tá dando para ver? Tá, né? Deu. Aqui. Então, cara, a Cara, minha vida. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa. Tudo que era o primeiro assim a comprar coisa de álbum, de tudo eu comprava, cara. você ia atrás, você queria já tá É, inteirado daquilo. é triste pegar o telefone hoje, você ter tudo ali, streaming, você ter baixar tudo, é muito fácil, cara. Exatamente, exatamente. É o que a gente falou, né, meu? Aqueles perrengues lá que a gente Eu ia passava. para eu ia para Virgin Megastore, que era uma loja de CD enorme na Times Square, em Nova York, que fechava 2 da manhã. Então eu entrava meia-noite. Então, se eu fosse com namorados, eu falava, vai para o hotel dormir, porque eu vou ficar aqui de meia-noite até 2, comprando CD e comprando revista. Então, eu ficava lá, cara. Eram épocas muito boas. A gente tem que se adaptar ao que é hoje, né, cara? Mudou muito. Não, sim, sim. Né? Pô, mas bom que deu pra curtir, né? Bom que é Muito. diferente, né? É diferente, realmente. É um gosto É, diferente, né? Uma coisa, putz, cara, acho que dava mais valor, não sei dizer, sabe? Aquela coisinha de é. caramba, que difícil, Para que, você foi pô. isso, né? Em 92 você tinha 7, 6, 7, né? Você era o que eu era para os anos 80, né? Exato, ali eu tinha 92, tinha 7 anos, e foi exatamente isso. Os anos 90 são os meus 80, na verdade. Mas É, os 90 foi demais. Foi realmente demais. Estou até falando com você, estou vendo uma caixa de tênis que está aqui do Michael Jordan, 1998, que ô está aqui embaixo. louco. Aqui, ó, caiu até o telefone. Para apoiar aqui, está aqui, tá vendo? Ao contrário, 98, Aham. é uma caixa do Jordan, de um tênis do Jordan que está aqui de 98. Ô, Então, uma louco, casa hein? aqui, Que eu tenho tudo. legal. Não, Vai fazer um tour. é verdade, é verdade. Fazer um tour, irmão, muito bom. Ô, Júnior, nossa, tem nem palavras. Muito obrigado pelo papo. É Nossa, isso. acho que a gente ficava aqui horas e horas a fio aí, só relembrando, só dando risada, só realmente fazendo essas Isso aí. comparações, muitas histórias. Muito É, obrigado mesmo, viu? Valeu mesmo pelo muito bate-papo aí, pelo legal. seu tempo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nada. Que Obrigado isso, mesmo. sempre um prazer, sempre um prazer. Parabéns aí pelo conceito, legal. Falar de anos 90 é interessante demais, né? Porque a gente vai falando e vai entrando no túnel do tempo, né, cara? Vai lembrando, isso é bacana, bacana para a gente continuar o trabalho e lembrar dessas coisas aí, isso é bom. Obrigado, grande abraço para vocês aí. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo, viu? E você que Valeu. acompanhou até aqui, curta, compartilhe, propague aí o nosso podcast nos 90. E por hoje é só, pessoal. Fui!